Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui pelo Conversa de Torcedor aqui no nosso pós-jogo, aqui no nosso canal do YouTube e falando sobre a vitória do Fluminense com os gols aí para a equipe do Tricolor Carioca. Tivemos aí o Hércules, o Canóbio e principalmente o Arana que marcou nos acréscimos, garantindo a vitória do Fluminense contra o Atlético do Paraná por 3-2 com um jogador a menos. O Atlético buscou o empate, mas foi punido com o gol no final e a equipe do Fluminense conseguindo mais uma vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol. Né, começou aí o Fluminense tomando gol com o gol do Mendonça, depois empatou com o Hércules de uma falha da defesa do Atlético, com o Santos, né, errando o chute para frente. Também aí o Atlético, o Fluminense virou ainda no primeiro tempo com o gol do Canóbio, depois o Luiz Gustavo empatou, né, para a equipe do Atlético, e o Arana desempatando no final do jogo numa pressão e tivemos aí a expulsão do Zapelli aos 28 minutos da primeira etapa, deixou a perna, deixou o pé em cima do jogador, o jogador Samuel Xavier, e foi expulso de campo. E o Fluminense é o quarto colocado na competição com 13 pontos ganhos. O Atlético é o sétimo colocado com os 10 pontos ganhos na competição atualmente. Então temos aí, nesse caso, a equipe do time do Fluminense tendo aí essa posição aí do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, vamos falar tudo isso que aconteceu no Maracanã, mas antes disso, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e, é claro, deixem aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês e aos sábados, ao vivo, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, pelo site radioNSC.com, pela 98.7 FM, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor e também pelo aplicativo Rádiosnet, tá bom? Com muita informação, com opinião pra você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E vamos falar aqui do jogo entre Fluminense e Atlético do Paraná, que a equipe do Paraná começou impondo o ritmo de jogo no Maracanã, bem forte, né? Diga-se de passagem, no Maracanã, de marcação ofensiva, que deixou aí a defesa do Fluminense desconfortável. E aos 4 minutos, o Atlético do Paraná abriu a contagem com o gol do Mendonça, né? Que recebeu na entrada da área sem marcação e bateu no cantinho para fazer 1-0. E o Fluminense reagiu rápido, né? Com a troca de passes, tranquilidade no setor ofensivo. E o Santos se atrapalhou, né? Do Atlético do Paraná. A gente conhece muito bem o Santos, né? Inclusive, né? E o Hércules recebeu na grande área, acertou o ângulo para empatar, e aos poucos o Atlético perdia, melhor dizendo aí, a intensidade do jogo, e aos poucos tendo aí a situação que piorou com a expulsão do Zapelli aos 28 minutos, acertando uma solada em cima do Samuel Xavier, né? Sem bola e recebendo o cartão vermelho direto, né? Depois da revisão do VAR e muito mais. E a equipe tricolor tomou controle da partida, acumulando as chances, as oportunidades de marcar e chegou até a virar o jogo aos 36 com o gol do Canóbio, né? No finalzinho, o Atlético. E no finalzinho do primeiro tempo, o Atlético teve uma baixa importante com o Teran, zagueiro que sentiu o tornozelo direito. E na segunda etapa, o com um a mais, o Fluminense continuou a martelar, continuando aí tendo as oportunidades, né, tentando conseguir chegar para definir a partida. E aos 10 minutos, né, os 10 primeiros minutos, né, melhor dizendo, ficou perto de ampliar a equipe tricolor em batida que atingiu o travessão, né? Mas aos poucos a equipe do Zubeldia foi perdendo a intensidade no segundo tempo e o time paranaense passou a ocupar o campo de ataque, que tem aí agora com as entradas, principalmente do Léo Delic pelo lado esquerdo, e também com o Viveiros, né, que tentou conseguir jogar mais no segundo tempo, que estava discreto na primeira etapa, agora tendo aí na segunda etapa que tentou chegar a levar perigos ao goleiro Fábio, e o gol foi marcado pelo experiente volante o Luiz Gustavo, mas o gol foi marcado pelo experiente jogador, o Luiz Gustavo, volante em cobrança de falta, né, que subiu sozinho em cobrança de falta para acertar o cabeceio para empatar o jogo
E aos 23 minutos houve um momento de preocupação por conta do Frentes, né? Sofreu um choque de cabeça e teve um sangramento acima na sobrancelha e o susto foi grande, mas o zagueiro voltou ao jogo após receber o atendimento e o Fluminense realizou, né, algumas substituições, né, que deram um novo gás à equipe, né, trocou o trio de ataque, né, que saíram aí o, o Savarino, o Canóbio e o John Kennedy, entraram aí o Serna, Castilho e Sodeuto, né, o outro trio de ataque para tentar conseguir ter o gás novo na equipe. Então, meus amigos, o Fluminense, né, partindo para o ataque, o goleiro Santos passou a ser o mais acionado da equipe do Atlético, mas não conseguiu evitar o gol do Arana aos 46, ou melhor, aos 48 do segundo tempo, que meteu um chutaço no ângulo após a jogada do Lúcio Acosta para fazer o gol da vitória e marcando o gol aí no finalzinho, no sufoco, para marcar o gol o Arana, fazendo 3-2 e colocando o Fluminense no G4, né, com os 10 pontos ganhos. E o Fluminense é o quarto colocado, com 13 pontos ganhos. E a equipe do Atlético, hoje, né? Atlético é o sétimo colocado atualmente, com os 10 pontos ganhos. E teremos aí o jogo no Maracanã, nesta quarta-feira, no Clássico dos Gigantes, né? Do Clássico dos Gigantes entre Vasco e da Gabi Fluminense, que nós vamos estar acompanhando esse jogo. E o Atlético do Paraná, que tem aí o jogo contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, mas também tem o jogo aí contra o Curitiba, do Clássico Atletiba, o jogo que vai acontecer nesse domingo, às 4 horas da tarde, lá na Liga Arena. Então temos aí esse jogo do Atlético encarando contra o Curitiba no domingo, tá certo? Na rodada do Campeonato Brasileiro, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, acompanhando pelo site radioinsc.com, pelo aplicativo Radiosnet, também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, enfim, com muita informação, opinião e também falando sobre a seleção brasileira. Que temos aí amistosos aí nesse final de mês e também falando do futebol do Rio de Janeiro, é claro, com muita informação e opinião, tá bom? Um forte abraço a todos, felicidades e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, aquele abraço e tchau, tchau.